Macalossi. Bom dia, Sabino. Bom dia, Thaís. Eu me pergunto aqui, Sabino, se o vaso sanitário é um souvenir do poder que ela vai colocar a título de decoração na própria casa, como uma lembrança do período em que esteve à frente do mandato parlamentar. E se, de alguma forma, esse souvenir representa um pouco da sua própria atuação. Nós temos que combater esse tipo de conduta pessoalizada da política, inclusive a título da melhoria da atuação do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias e das Câmaras Municipais de Vereadores. Esse clima que você mencionou aí, Sabino, ocorrido durante a posse do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo, também se verificou aqui em Porto Alegre durante a posse do prefeito Sebastião Melo. Nas galerias da Câmara de Vereadores haviam apoiadores de Bolsonaro, apoiadores de Lula e muita gritaria. Teve vereador que virou as costas para o prefeito. Aliás, achei desrespeitoso e inadequado. Afinal de contas, é um evento institucional da relação entre os dois poderes. O executivo toma posse no legislativo, porque, de certa forma, aquilo representa a união dos representantes do povo com o vencedor do processo eleitoral e um ato simbólico em que os representantes do povo empossam o vencedor. De modo que ali está menos o líder político e mais o representante da sociedade, aquele que vai exercer uma função institucional. Quanto à posse de Sebastião Melo, como mencionei, ela foi tumultuada e o prefeito resolveu entrar em polêmicas. Falou, por exemplo, sobre liberdade de expressão. Defendeu uma visão que hoje tem sido debatida, a da liberdade de expressão irrestrita, e usou uma parte do seu discurso na tribuna para tratar do assunto. Vamos ouvir o prefeito. Porque para mim, forjado na luta popular, forjado na luta democrática e na luta advocatícia, a liberdade de expressão é o que há de mais caro na vida de um país. Eu quero que esta tribuna e das 6.000 casas legislativas municipais do Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. Mas eu também quero que aquele que defenda o comunismo, o socialismo, dizendo que não acredita na democracia liberal, ele não pode ser processado, porque isso é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um valor maior. E a liberdade de expressão, ela me dá condições até de falar as besteiras que eu quero falar. E a legislação infraconstitucional, quando você faz isso, tem remédio para isso. Eu estou dizendo isso porque aqui tem coisas que precisam ser ditas. Uma cidade democrática é aquela que respeita a sua pluralidade. Tá aí, então, a fala do prefeito Sebastião Melo durante seu discurso de posse. É importante destacar o seguinte: o prefeito faz aqui a defesa da liberdade de expressão irrestrita. É um dos debates intelectuais mais comuns do debate público contemporâneo, principalmente nas sociedades democráticas. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão irrestrita é um valor. Em outras democracias, entretanto, não. O caso, por exemplo, da Europa e mesmo do Brasil. O prefeito falou sobre um parlamentar que, subindo a tribuna, defenda a ditadura dos militares ou a ditadura do proletariado, a impossibilidade de punição ou aquilo que ele entende ser apenas uma opinião, está na legislação como um crime constante no artigo 286 do Código Penal, a incitação, a animosidade entre as Forças Armadas e a sociedade.
E há decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que parece ter firmado uma jurisprudência a respeito em relação à limitação da liberdade de expressão e naquilo que ela se confunde com a prática de crimes. De modo que o prefeito entrou dentro de um debate, me parece, para fazer loas à base parlamentar dele na Câmara de Vereadores, que é composta, em boa medida, por parlamentares bolsonaristas, por vereadores do campo da direita política e que defendem essa mesma visão. Existe uma série de consequências e de perguntas que acabam surgindo a partir dessa defesa que o prefeito faz da liberdade de expressão restrita. Ora, se um parlamentar pode subir à tribuna de uma Câmara de Vereadores para defender que se incitem as Forças Armadas contra o processo democrático, não pode ele subir à Câmara de Vereadores ou subir à Câmara dos Deputados para incitar outras práticas de crimes? É essa pergunta que os democratas devem se fazer. E que, aliás, foi alvo de uma análise de um dos principais autores do pensamento liberal, o filósofo Karl Popper, no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele propõe aquilo que se chama o paradoxo da democracia. Quer dizer, sociedades democráticas e livres devem permitir a ação, inclusive, de seus inimigos, aqueles que colocam o processo democrático em risco. Porto Alegre tem uma série de desafios. O prefeito foi reeleito com o voto de confiança da maioria dos cidadãos do município para 4 anos, em que vai ter principalmente a responsabilidade de reconstruir a cidade. Depois dessa polêmica, ele seguiu para um evento que ocorreria na usina do gasômetro, fechada por muitos anos, reaberta agora depois de reformas, mas o mundo caiu. Uma pancada de chuva fez com que a cidade tivesse problemas, alagamentos, e o prefeito teve de deixar o local, a festa acabou suspensa e o dia de celebração da posse terminou com o prefeito no Centro Integrado de Comando da cidade, avaliando os danos causados pela chuva. Alguns podem dizer que é karma. De volta no estúdio. Esse é o Guilherme Macalossi, direto de Porto Alegre, Jornal Gente, começando aqui neste dia 2 de janeiro de 2025. Já na sequência, informações ao vivo direto de Brasília.